Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre quais exames eu preciso fazer no meu paciente com demência. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e se inscrever também nas nossas outras redes, @Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok. Bom, então a gente faz o diagnóstico de demência, é um diagnóstico neurológico, né, uma doença neurodegenerativa, mas muitas vezes a família se preocupa em quais exames fazer, como fazer o acompanhamento, né, desse paciente. Então isso é uma coisa que muitas famílias têm dúvidas, né? Primeira coisa é falar brevemente sobre os exames de imagem, tá? Porque muitas vezes a gente faz uma ressonância no diagnóstico, né? E as famílias se preocupam se quando que precisa repetir a ressonância, quando que eu vou fazer um novo exame de imagem do crânio. E se tratando do exame do crânio, não há grandes necessidades de se repetir, né, esse exame de imagem durante o acompanhamento da doença, mesmo nas fases mais avançadas, ao menos que eu tenha dúvida que algo mudou, né, que eu possa ter uma coisa que mude o meu pensamento sobre o diagnóstico. Agora, se eu tenho um paciente com doença de Alzheimer, né, e que segue o curso normal da doença, eu repetir o exame de imagem dele de crânio geralmente não vai me trazer nenhuma informação nova. Então, só a ressonância ou a tomografia lá do início do diagnóstico já são suficientes para o acompanhamento, certo? Bom, quando a gente fala de demências, vamos imaginar que os nossos pacientes eles têm mais de 50 anos, pelo menos, tá? Quando eu penso em pacientes idosos, né, 60 anos, né, a gente tem basicamente 4 exames para rastreio de doenças que a gente precisa ter um cuidado, tá? Na mulher a gente tem o preventivo para rastreio de câncer de colo de útero, que em mulheres saudáveis, né, a gente rastreia até 65 ou 69 anos, caso ela tenha parceiro fixo, né, e seja sexualmente ativa. Porque o câncer de colo está muito associado ao vírus HPV. Então, se eu tiver eventualmente uma mulher solteira, ela pode ter mais de um parceiro e por isso ela ainda pode ter transmissão do vírus HPV. Talvez eu preciso fazer preventivo por mais tempo do que até essa idade. Mas no caso, né, das mulheres casadas, que têm um parceiro único, ou mesmo das nossas pacientes com demência, fazer preventivo até os 65 anos seria o suficiente, desde que os últimos 3 sejam negativos, né? Então ela fez 3 anos, 3 negativos, ela poderia parar nessa idade. A gente tem a mamografia para o rastreio de câncer de mama, que pelo Ministério da Saúde a gente tem indicação até os 69 anos, pelas sociedades de ginecologia até os 75 anos, né? No Ministério da Saúde cada 2 anos, nas sociedades de ginecologia fazendo a mamografia todo ano. Na geriatria, a gente utiliza muito o conceito de avaliar o paciente a partir da sua expectativa de vida. Então a gente faz mamografia até o momento em que a gente entenda que essa paciente tem uma expectativa de vida maior que 10 anos, tá bem? Então, por exemplo, pacientes com demência numa fase mais avançada da doença, que a gente já sabe que já tem uma evolução um pouco maior, que já tem uma qualidade de vida menor e que a probabilidade de ter uma expectativa de vida de 10 anos não seja realista, nesses casos a gente pode interromper a mamografia mesmo numa idade mais precoce, tá? Não precisa submeter uma paciente mesmo que jovem, né, mas que tem uma doença muito avançada e fazer uma mamografia, que às vezes vai acabar incomodando muito ela. E hoje temos tratamentos muito eficazes para o câncer de mama, tá? Mesmo que eu descubra a doença um pouco mais tarde, eu consigo tratar ela adequadamente e não é ela que vai causar o óbito do paciente, ele vai acabar morrendo da própria demência, né, relacionada a alguma infecção. A gente tem um podcast no Outubro Rosa muito legal sobre esse conteúdo para vocês escutarem e aprenderem um pouco mais, tá bom? O terceiro exame de rastreio que a gente tem que fazer é o rastreio do câncer de intestino, que a gente pode fazer através de colonoscopia ou geralmente de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é aquele exame do cocô, né, que a gente vai olhar se tem sangue no cocô.
Esse eu sigo o mesmo raciocínio do câncer de mama, tá? Indicado até 75 anos, mas eu vou sempre avaliar a clínica do paciente, né? Ver se realmente faz sentido eu submeter esse paciente a uma colonoscopia, dependendo da qualidade de vida dele, ou mesmo a pesquisa de sangue oculto. Eu tenho que saber se a pesquisa de sangue oculto vier positiva, eu tenho que fazer a colonoscopia. Então, vale a pena eu submeter esse paciente a isso? Isso tem que sempre ser pesado os custos-benefícios com o paciente e a família e o tempo de sobrevida desse paciente médio. Por isso que muitas vezes a gente opta por não fazer a colonoscopia nos pacientes com demência. E a última doença a ser rastreada é a osteoporose. Essa sim é muito importante que seja feito o exame nos pacientes com demência, que é o exame da densitometria óssea. Por quê? Porque com a evolução das doenças a marcha vai piorar e eles estão mais predispostos a quedas. Se eles tiverem osteoporose, como caindo, eles têm uma chance maior de ter uma fratura, que vai complicar muito o tratamento da nossa demência. Então, a densitometria óssea é muito importante que seja feita. Ela está indicada nas mulheres acima de 65 anos e nos homens acima de 70 anos, ou abaixo dessa idade se tiver fator de risco, como tabagismo, como menopausa precoce, como o uso de corticoides, por exemplo. Então, esses são 4 exames de imagem que a gente tem que cuidar. E os exames de sangue? Os exames de sangue, geralmente, a gente vai seguir uma rotina muito parecida com o nosso paciente geriátrico normal, né? A gente vai pedir um hemograma para ver de anemia, função renal, creatinina, ureia para ver do funcionamento do rim, o colesterol para ver se tem colesterol alto, lembrando que o colesterol alto é um fator de risco para demência, então é muito importante que o colesterol dos pacientes com demência esteja muito bem controlado. Glicemia para ver possibilidade de diabetes, a gente tem que tratar muito bem o diabetes dos nossos pacientes com demência, né? O TSH da tireoide, né, que a gente sabe que a tireoide descontrolada pode piorar a cognição, então o exame da tireoide é importante que a gente monitore, e especialmente a vitamina B12, que a gente sabe que precisa estar boa em pacientes com demência para que não dê mais alteração da cognição, e a vitamina D em pacientes que têm um maior risco de quedas, né, ou risco de fratura, como a gente comentou da osteoporose. Então, em linhas gerais, esses exames a gente teria que ver em média a cada 6 meses, tá? Então, o acompanhamento dos nossos pacientes com demência, geralmente a gente faz semestral. Uma consulta a cada 6 meses em pacientes que estão estáveis, bem controlados dos sintomas, né? Com medicação ali certinho e não vem tendo problemas, né? Eventualmente, quando o paciente tem uma descompensação, um quadro de psicose, um quadro de agitação, que a gente precisa trocar uma medicação, a gente pode fazer consultas, né, a cada 3 meses, ou fazer uma consulta 2 meses depois para ver se está controlado. Mas quando o paciente está estável, uma consulta a cada 6 meses, repetindo esses exames, é o suficiente para a gente fazer o controle, tá, das doenças crônicas do paciente e ver quando precisa repor uma vitamina a mais, se tem alguma anemia que apareceu, se o rim piorou, ou os exames de imagem, né, de rastreio, lembrando da densitometria, da mamografia, o preventivo para quem tiver indicação e o exame do rastreio do intestino para quem tiver indicação, tá bom? Em pacientes estáveis não tem necessidade de eu ficar repetindo esses exames com maior frequência, tá? Os exames de imagem, eles não vão ser semestrais, tá? Eles vão ter uma frequência maior, como eu falei, a mamografia ela pode ser a cada 2 anos ou anual, a densitometria a cada 2, 3 anos, a depender do resultado, né? E o preventivo, que também é anual para quem tiver indicação, né? A mesma coisa a colonoscopia, que às vezes a gente faz a cada 5 anos, aí vai depender do resultado, né? Eu tenho aí uma variabilidade um pouco maior nesses exames, beleza? Mas em linhas gerais, esses são os exames que vocês têm que cuidar, e essa é mais ou menos a frequência que a gente faz de acompanhamento nos nossos pacientes com demência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar ele. E se inscrever aqui no nosso canal e nas nossas outras redes, @geriatria com Miola, no Instagram e no TikTok. Até mais!